Amigos do Futebol Association, hoje vou conversar com vocês, estudantes de educação física, com você, ex-atleta de futebol profissional, que pretende seguir a carreira de técnico de futebol. Para isso não basta você ter sido um bom jogador, é preciso que você tenha tido atenção e entendido as diversificações dos sistemas de jogo, bem como o posicionamento dos jogadores dentro do sistema de jogo escolhido pelo seu técnico. É importante que vocês se atualizem sempre. E importante também que vá não só estudar o modernismo do futebol, bem como voltar lá atrás na origem do futebol, quando o futebol se originou em 1864 do rugby, que era jogado em linhas defensivas, linhas ofensivas, e que hoje está voltando a ser comentada nos meios de comunicação como que sistema defensivo, que é um setor defensivo, e o setor de meio campo, que pode ser tanto defensivo quanto ofensivo, que é o setor de criatividade, em que cria as jogadas para o setor ofensivo, ou seja, para que o ataque consiga, através de infiltrações e jogadas pelas laterais do campo, ou mesmo com triangulações durante todo esse perímetro que lhe proporciona o campo de futebol colocado na horizontal, como eu costumo dizer praticamente todas as vezes em que falo sobre tática de futebol. Essa nova determinação da International Board, em que o tiro de meta para a bola entrar em jogo não precisa mais sair de dentro da grande área e que pode ser tocada para um companheiro dentro da grande área e ela já entra em jogo, apenas com um simples toquezinho curto, e isso tem se tornado uma constante no futebol brasileiro e em alguns, ou talvez até na maioria de clubes europeus, que estão adotando essa sistemática que envolve uma série de toques curtos e perigosos e que invariavelmente acabam nos pés do goleiro e ele acaba dando um chutão para frente. E a segunda bola, que é disputada no rebote da defesa adversária, nem sempre fica nos pés da equipe que deu início a essa jogada lá atrás no tiro de meta. Isso tem que ser corrigido já nas categorias de base. E abro aqui um parênteses para falar das categorias de base, em que, já disse diversas vezes e repito, estão tentando amadurecer o jogador jovem das categorias de base, sub-17 principalmente, sub-20, para que eles possam ser colocados no mercado internacional do futebol. Com isso, pontos básicos de técnica não são desenvolvidos nesse período em que esses jovens deveriam ter muito mais trabalho técnico e muito mais orientação tática do que praticamente colocar em jogos, principalmente em jogos oficiais. Não concordo muito com isso. Concordo sim com o trabalho feito dentro das quatro linhas durante os treinamentos. Hoje, repito o que digo sempre quando falo de treinamento tático, principalmente, que devem serem feitos através de jogadas, de frações de jogadas que acontecem dentro do jogo, e muito menos com campo reduzido, que ainda é muito utilizado hoje. Tudo bem, até serve para que desenvolver um pouco a técnica de passe curto principalmente, mas que não dá a dimensão
de movimentação dos jogadores no campo todo, de uma defesa até intermediária adversária ou até ao ataque adversário. Com isso, o que temos visto são jogadores que são colocados na equipe profissional para fazer alguns jogos sem estarem devidamente preparados, e o que acontece é que depois de um determinado período, o treinador e a comissão técnica resolve voltar esse jogador para as categorias de base, o que ocasiona um desequilíbrio psicológico muito grande dentro do jovem atleta de futebol. Quando você tem a ilusão de que está sendo guindado a uma categoria profissional, que você deu um passo à frente na sua profissão, você se vê recuado, retardado, recolocado nas categorias de base, o que causa realmente um desconforto psicológico muito grande. Normalmente, as equipes, já no profissional, não são todas que têm, e nas categorias de base, poucas equipes têm um psicólogo para tratar desse aspecto psicoemocional de um jogador de futebol. O que vejo hoje em dia, diversos erros de saída de bola, principalmente com os goleiros. Já vejo até goleiros fazendo gol contra, tentando tocar para o zagueiro e a bola acaba entrando dentro do gol. Já vejo que os adversários estão agora marcando adiantadamente essa saída de bola, o que ocasiona um desconforto total para zagueiros e jogadores do meio-campo defensivo e acabam dando um chutão para frente ou perdendo a bola e está ocasionando gol. Outro fato que tem acontecido comumente que não está sendo corrigido é o adiantamento da posição do goleiro, que fica sempre querendo jogar como um líbero e sempre se posiciona quase que na linha frontal da pequena área. Com isso, são inúmeros os gols que têm saído de longa distância ou de média distância com bolas que hoje são colocadas pelos jogadores de meio campo ofensivo ou mesmo atacantes, porque já perceberam que esses goleiros, embora tenham de 1,85 m para cima, acabam tomando gol dessa maneira. Outro ponto que tem sido visto ultimamente, principalmente nos campeonatos ou torneios, né, vamos dizer assim, em que as decisões são feitas através de chutes livres diretos da marca de pênalti, ou seja, através das penalidades máximas, e que o número de erros na finalização da penalidade máxima tem sido de uma maneira errônea e, incrivelmente, um número muito grande de bolas ou chutadas para fora ou chutadas que deem condição para que o goleiro faça a defesa. Claro que há momentos em que o mérito maior é do goleiro, que hoje tem treinamentos especiais, tem mais agilidade, tem mais força nas pernas, tem boa impulsão, se coloca bem, tem percepção de quando o jogador adversário vai bater a penalidade máxima, de onde ele poderá colocar essa bola. E ele, então, tem uma chance grande de defesa. Para isso, vamos voltar lá atrás, nos treinamentos que sempre fizemos e que ainda fazemos, e que eu sinto sempre como exemplo um dos maiores jogadores de finalização dentro da área, inclusive de penalidade máximas, que é o Romário, que jogou na minha época de Vasco da Gama. Jogador esse que ficava mais de uma hora depois do treino normal, fazendo finalizações de dentro da grande área e até mesmo de penalidades máximas contra goleiros experientes, goleiros na época de seleção brasileira, como Acácio e Paulo Sérgio. Hoje não se vê quase que esse tipo de trabalho. Na equipe profissional, fala-se muito na falta de tempo, no acúmulo de jogos às vezes até 3 vezes por semana, concordo. Mas um trabalhinho técnico desse não vai desgastar no jogador. Então você volta lá atrás no tempo, quando a preparação normal de um time de futebol, mesmo jogando uma vez por semana, era feito da seguinte maneira. As 2 vezes por semana, quartas e sextas-feiras, quando o jogo era no domingo, treinamentos coletivos
que às vezes era um tempo direto de 70, 80 minutos, ou às vezes até em 2 tempos que dava até mais que 90 minutos, aonde o jogador se desgastava muito mais, porque aquele que não está na equipe titular, ele tenta mostrar serviço para a comissão técnica para que seja colocado na equipe principal. Com isso, inclusive, o número de contusões é muito grande. Hoje já não acontece mais isso, mas também tem que se ter um trabalho tático e um trabalho técnico feito nos momentos intercalados entre os jogos oficiais. Fala-se muito também de que o jogador tem que ter um amadurecimento mais rápido. Essa maturação que é forçada não leva ao atleta de juniores ascender ao profissional como um jogador com toda a qualidade técnica e entendimento tático como exige o futebol. Haja vista que alguns jogadores que estão aqui badalados, jovens, e vão jogar na Europa. Vou citar o exemplo de Vinícius Júnior, que agora, com as suas últimas atuações no Real Madrid, conseguiu esse amadurecimento e tem sido considerado um dos melhores jogadores do futebol europeu. Isso graças ao trabalho que é feito lá, quando o jogador chega e joga nas equipes B, então é feito um trabalho específico, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista técnico e do desenvolvimento tático desse jogador. Isso tem que ser colocado aqui no futebol brasileiro, onde dirigentes só pensam em colocar o jogador na equipe principal para fazer caixa, fazer dinheiro e poder vender lá fora. E com isso, às vezes, até perdem dinheiro, ou então vão ganhar lá na frente, como por serem formadores, clubes formadores de jogadores, conseguem uma parcela do que é conseguido na revenda de um jogador que está no futebol europeu, num clube para outro clube. Então, há de se repensar no que é feito aqui no Brasil. Há de se repensar principalmente nas categorias de base. Categoria de base é a solução. Isso tem sido mostrado pelo São Paulo, pelo Palmeiras e outros clubes como o Fluminense no Rio de Janeiro, o próprio Flamengo, que tem um trabalho muito bem feito nas categorias de base e usufruem desses jogadores muito bem na equipe principal e não passam sufoco na hora em que tem que fazer uma alteração e tirar um profissional já experimentado dentro da sua equipe. Volto a bater muito nessa tecla e vou continuar falando muito sobre isso, porque você que pretende ser técnico de futebol, deixe um pouco o dicionário de lado. Pare de inventar palavras. Volte a falar que o futebol é jogado no campo horizontal, que você não vai na vertical, você não abaixa, nem sobe, nem desce, nem faz nada disso. Ou você se adianta no ataque, ou você recua para o setor defensivo. Essas expressões têm que voltar no futebol, porque isso é a realidade do futebol e é o que tem que ser usado como termos técnicos certos para se falar, não só para os jogadores, bem como para o público que assiste o futebol. Amigos do Futebol Association, era o que eu tinha para hoje. E deixo a vocês um grande abraço, amigos do futebol.